comigo aqui já no estúdio, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado estadual, ex-prefeito de 2 mandatos, Eloy Pietá. Boa noite. Um monte de ex. Pois é. Boa noite. Esqueci algum, não? Não. Porque outras coisas eu sempre mantive, né? Eu não sou ex-casado com ela, É eu sou verdade. casado com ela. Ex-professor também, né? Não, eu dou aula. Ainda? Professor eu sou atualmente, então não sou ex-professor. Não sabia, não. Acabo de vir uma aula de língua portuguesa que eu dei para o pessoal que vai fazer o concurso de recenseador do IBGE. Ah, bacana. E eu dou aula de História do Brasil em cursinhos comunitários preparatórios ao Enem. Esse ano eu já tô dando aula. Bacana. Lá na Unifesp Pimentas, Sei. mas foi virtual e agora este sábado começa a ser presencial, né? Parabéns. Então, É interessante, mantém a atividade, né? mantenho atividade, né? Mantenho atividade na área de comunicação, atividade na área de debater sobre a conjuntura e as coisas municipais, né? Eu participei intensamente da tentativa de salvar Proguaru, que lamentavelmente... Aliás, Pedro, eu não sei se posso falar, é que você não me perguntou, mas... Pode falar. Não, mas é o seguinte, eu acompanho de perto os prefeitos de Guarulhos desde o Valdomiro Pompeu, né? Entende? Mas eu acompanhei mais de perto o primeiro governo do Neftales. Depois teve o Rafael Rodrigues Filho, que ficou 1 ano e 8 meses. Era o presidente da Câmara. E depois veio o Oswaldo de Carlos, aí eu era vereador, imagina como acompanhava de perto. Eu comecei aí, há 40 anos, vi você e o Toninho Batista, os primeiros vereadores do PT. Isso. E depois veio o Pascoal Tomeu, eu cheguei a ser presidente da Câmara, então acompanhava super de perto. Depois veio o Papoto, né? E depois o segundo governo do NEF, né? Jovino. E depois o Jovino, depois eu fui prefeito, evidentemente que eu acompanhei de perto. E ganhou por um fio de cabelo. E depois acompanhei o governo do Almeida e acompanho o governo atual do Guti. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, todos os antecessores, desde a década de 1970, eles foram ampliando o serviço público direto, né? Então, lá foi criado o SAAI, né? Depois foi criada a Proguaru, né? E foi se expandindo. Por exemplo, públicos. Eu criei a Secretaria de Transportes, a Secretaria de Habitação, né? E assim fomos ampliando, fazendo escolas, creches e tudo que é setor público, né? Hospitais e UBSs, e assim os prefeitos foram fazendo, né? O atual é o único que está privatizando essas coisas. Está regredindo? Portanto, ele vai contra, né, os prefeitos de 50 anos para cá, né, e prefeitos de diversos partidos. Então, na verdade, hoje eu me sinto mais Tomeu, né, mais Papoto. Está com saudade do Tomeu também? Pois é, do que esse prefeito atual, pô. Entende? Porque na medida que você vai tirando o setor público dos serviços, né, você vai perdendo a capacidade, inclusive de fiscalizar os outros, porque você tem que saber fazer para fiscalizar os outros que fazem, né? Então, você não me perguntou, mas esses dias alguém me perguntou isso e eu fui vendo, poxa, mas... e, aliás, esse processo de privatização está contra a corrente predominante hoje nos países. Sim. Nos Estados Unidos, né? O Biden está fazendo um processo de colocar o setor público mais presente na economia, né? E isso fazia a Merkel na Alemanha, isso faz
os vários países. Imagina o quanto a China faz. É engraçado que a Itália tem governos de direita há muito tempo, mas eles mantêm os serviços públicos. Mantém os serviços públicos. Então é o seguinte, eu não sei em que fonte está bebendo o atual jovem prefeito da cidade de Guarulhos para não respeitar sequer, né, os diversos antecessores que foram de partidos os mais diferentes. Pois é. Desde a Arena, o MDB, o PTB, o PDS. PDT, o PV, Tá bom. o PT. Bom, Eloy, eu quero conversar com você, permita a intimidade. Estamos perto da Páscoa, né? Já. Tô vendo aqui, Semana que ó. vem. É. Semana que vem, já dia 15. Eloy, eu acho que o grande assunto hoje é o reajuste aos servidores públicos. Você enfrentou essa situação também. Sim. Foi criticado na época, deu 1% e dava bônus, as pessoas De não se 9% a 11%. Então, eu quero que você fale sobre esse tema. Para fazer assim, ó. Como é que você abordava essa questão do funcionalismo público? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, como que o funcionalismo público me via? Né? Eu fui 8 anos prefeito, não tive nenhuma greve. Né? E eu respeitei sempre o direito de greve. Né? Portanto, já é um sinal de que as nossas relações, né, do prefeito lá com os 17 mil funcionários públicos que tinha na minha época, era uma relação, eu diria, de respeito mútuo. Né? E aí é o seguinte, quando eu assumi a prefeitura, em 2001, era o primeiro ano da Lei de Responsabilidade Fiscal, que valia para o ano inteiro. Né? Então, aí o limite do gasto com funcionalismo era 54%. E estava em 64%. Já estava extrapolado. Estava. Né? Então, é o seguinte, ou eu demitia um grande número para chegar nos 54%, né? Ou eu segurava o gasto no primeiro ano, né? E no segundo ano e terceiro, aí é o seguinte, como havia uma defasagem grande entre os que ganhavam mais e os que ganhavam menos, eu resolvi, então, dar abono de 9% a 11% para os que ganhavam menos, 1% para todos, né? Mas abono em dinheiro, né? Não Abono, vale refeição. não, abono que depois eu incorporei no salário. Eu lembro. Entende? Na verdade, gente, eu acho que eu nem devia dizer isso, mas era uma forma de o Tribunal de Contas não me ferrar, né? Porque, porque eu depois incorporei o abono. Né? Portanto, eu dei um aumento real, Em né? dinheiro. De 9% a 11% em dinheiro no salário, com todos os direitos trabalhistas para o pessoal que ganhava menos. E depois cheguei a dar 7,5% para todos, etc. Depois eu fui dando igual para todos. Né? Reequilibrando, Então, né? foi um processo no início do... Agora, o que está acontecendo hoje? Em primeiro lugar, nenhum diálogo com o funcionalismo público. O prefeito não conversou com ninguém. Ele coloca lá o Ibrahim, coloca lá o Adam Cubo, Verdade. né? Mas não coloca ele mesmo na conversa. E é uma questão importantíssima. Como é que quer dizer, um prefeito vai dirigir 20 mil servidores se não conversa com eles? E eu sou testemunha que você e o Almeida sempre conversaram com os servidores. Conversamos. O sindicato, o Zanotti, às vezes, diz que eu não conversava, né? Mas o Zanotti, não sei porquê, ele não gosta de mim. Né? Ele falava que você era o carrasco de 1%. Pois é, mas o Zanotti está fazendo uma fake news, É. porque não era 1%. Eu sei que não, né? Tinha abono, né? Tinha o abono para os que ganhavam menos. Né? O Zanotti estava cuidando dos que ganhavam mais. Né? Então, ele adotou a versão dos que ganhavam mais. Né? Você sabe que hoje tem gente na prefeitura que ganha 30 mil por mês. Sim. Se você dá 10%, o cara tem um aumento de 3 mil. E para o cara que ganha, por exemplo, R$2.000, né?
10% seria R$ 400, quer dizer, você dá 3 mil para um e 400 para outro. É que eu vou falar só uma parte, Eloy. Hoje fiquei impressionado que os vereadores da Câmara estão ganhando mal. Chefe de gabinete de vereador está ganhando mal. Tem assessor de vereador ganhando R$ 1.300. Salário mínimo. Pois é. Eu sei o que aconteceu com o funcionalismo da Câmara, eu fiquei impressionado. Na nossa época era muito melhor do que isso aí. Se equiparava à prefeitura. Hoje tem vereador ganhando menos aí. Sempre os reajustes eram simultâneos. Prefeitura, SAI, Câmara Então. e Proguaru. Eram os mesmos reajustes. Então, mas como é que você concebe? Como é que pode um vereador ter um assessor ganhando R$ 1.300? Faz do que esse assessor? É office boy? Pois é, essa questão, então, e veja, o que aconteceu? No primeiro ano da pandemia, que foi em 2020, né, o que aconteceu? O prefeito não deu reajuste, né, alegando a pandemia. No segundo ano da pandemia, não deu reajuste, alegando a pandemia. No terceiro ano, não sei qual é a justificativa dele, né? Então é o seguinte, na verdade, isso aí, sabe qual é a justificativa? É o seguinte, ele está privatizando, por exemplo, privatizou, tirou 4.200 trabalhores, 700. Tem lá os 250 ainda na Proguaru. Então, e jogou o setor privado a fazer isso. E ele faz a conta como gasto de pessoal aquilo que ele deu para as empresas. E aí diz que não consegue mais dar o reajuste. Então, na verdade, com uma mão ele tira do setor público, dando para o setor privado, e com a outra mão ele diz para o setor público que não pode valorizar o servidor público. É a farra das empreiteiras, né? Então, deste ponto de vista, também a sucessão de prefeitos anteriores, né, era diferente e dos vários partidos. Claro que o prefeito sempre tem que olhar duas coisas. Quanto ele vai dar, quanto ele gasta com o pessoal e quanto ele gasta com os serviços públicos e as obras públicas. Ele tem que ter investimento, né? Tem que ter muito investimento. E aí, então, sempre essa equação não é uma equação simples, não é algo assim fácil, né? Então, por isso que precisa muito diálogo com o funcionalismo, precisa chegar e dizer, olha, o orçamento está assim, né? Aqui eu estou gastando tanto, aqui, etc. e tal. Tem que dialogar muito, mas o que acontece é que o rapaz não dialoga. R$ 1.300 o salário do trabalhador operacional hoje, sim, é o salário mínimo, Valcaliço, hoje. Eu fiquei impressionado que tem assessor de vereador que ganha R$ 1.300. É muito ruim. Nossa, na nossa época lá era muito melhor. Não. Agora, Eloy, e essa proposta do prefeito Guto ele quer abono no VR e no VA? Alguma vez você pensou em fazer isso? Não, né? Ali não é abono, né? Ali é o valor do Vale Refeição, do Vale Alimentação, e também... Não, mas é que ele fala o seguinte, o reajuste do Vale Refeição, do Vale Alimentação e da cesta básica e um abonozinho. De R$ 40. De 80 para 120. Né? Então, na verdade... Agora, veja o seguinte, o Tribunal de Justiça cometeu uma profunda injustiça com os servidores municipais. Concordo. Né? Porque é o seguinte, você olha na Constituição, existe o direito de greve. O direito de greve do servidor público também existe. Até hoje está para ser regulamentado, como não está, usa-se a greve a regulamentação da greve do setor privado. Aí é o seguinte, nunca um juiz pode chegar e dizer que você pode fazer greve, mas 100% tem que trabalhar. Entende? O desembargador falou isso. Falou isso, não. Deu essa colher de chá para o prefeito,
dizendo o seguinte, que 100% da saúde tem que trabalhar, 100% da educação tem que trabalhar, 100% do trânsito tem que trabalhar, 100% da limpeza urbana tem que trabalhar, 100% da funerária tem que trabalhar. Ora, significa que ele afrontou o direito constitucional de greve. Se ele dissesse 75% tem que trabalhar, 70%, ele estava respeitando o direito de greve. Nós estamos com um problema no judiciário também, que os juízes ora julgam de uma maneira para um, ora julgam de uma maneira para outro. E o fato, viu, que é no Tribunal de Justiça hoje que é julgado. Se fosse na Justiça do Trabalho, a gente também tem muitas críticas do ponto de vista dos trabalhadores na Justiça do Trabalho. Mas a Justiça do Trabalho tem uma visão diferente. O Tribunal de Justiça está sendo profundamente injusto com os servidores municipais ao proibi-los de fazer greve afrontando a Constituição. É um desembargador afrontando a Constituição. Espero que um dia ele não me venha a julgar, porque eu estou falando isso aí dele. Agora, em algum momento, você foi prefeito durante 2 mandatos, pensou em comprar ovo de Páscoa para as crianças? Não. Eu pensei em fazer escola, creche, contratar professores, contratar pessoal das unidades de educação, das unidades de saúde. Pensei no uniforme escolar e fizemos isso, no material escolar. Né? Começou no seu governo. Mas não nesses gastos que depois descobre como o negócio da vacina, que não foi uma boa compra, essas coisas e tal. Não muito republicano. Então, e teve o problema, viu, nas eleições de 2020, que foram distribuídas mais de 1 milhão de cestas básicas. Verdade. E depois da eleição não tinha mais cesta básica para distribuir, Até a pandemia estava aumentando. Foi uma farra, hein, de cesta básica. Foi terrível isso, né? Então, é lamentável. Mas, Pedro, a gente sempre tem que ter esperança, só que o problema é que esse prefeito está na contramão, né? Está na contramão do que deveria fazer. É lamentável, viu? Agora, é gozado. Se você olha uma revista da prefeitura, por exemplo, né, parece que a saúde está uma maravilha, né? Parece que a educação está uma maravilha, parece que a cidade está uma maravilha. Então, na verdade, há uma espécie de narcisismo, aquela voltar-se para si mesmo, né? E eu já vi muitas administrações que tinham uma ideia de si mesmo que não correspondia com a realidade. De né? Carlos, né? Então, O prefeito De Carlos era assim. pois Ele ficava rodeado, não chegava a verdade para ele. Eu me lembro muito bem. ele era uma pessoa, assim, pessoalmente, assim, muito dedicada, muito gentil, né? Mas ele viveu um período de crise. Mas, mesmo assim, o De Carlos manteve o SAI. Né? Sim, ele veio do SAI, né? Ele veio do SAI, né? Ele era o superintendente do SAI antes de ser prefeito. Manteve o SAI. O De Carlos já tinha a Proguaru na época dele. Já. Né? Então, manteve a Proguaru, né? E fez uma série de coisas aí na cidade e tal, né? Mas nunca o De Carlos pegou uma parte da prefeitura e jogou em mão de empresa. Não. Nós tínhamos a Quitaúna e a Resilar, né? Mas a Quitaúna já estava, né? O serviço de lixo nunca foi feito Pela prefeitura. A Quitaúna pelo menos a memória que eu tenho, né? Não, e a Quitaúna fazia muito bem feita a coleta, hein? E os trabalhadores da Quitaúna, eles sempre elogiaram a própria empresa, viu? Porque é um trabalho duro, difícil, e é um trabalho essencial, né? Você imagina, fica 2, 3 dias sem coletar o lixo. A coleta em Guarulhos sempre foi bem feita. Muito melhor que várias cidades. Tanto que o que hoje acontece de coleta foi a expertise que foi criada na época da Quitaúna. Sim. Né?
Tanto que o pessoal, o Guti já colocou umas 3, 4 empresas aí no lugar da Quitaúna, né? E há muitas reclamações. Sim, mas aí o que as empresas fazem? Elas pegam o pessoal anterior porque veja, para você coletar o lixo, você precisa conhecer muito bem todos os cantos da cidade, não é? É uma logística. Então, quem conhece isso é aquele pessoal da ponta, é como um motorista de ônibus, né? Se você muda a empresa de ônibus, você tem que manter os motoristas, porque eles é que sabem onde é que tem um buraco, onde é que os carros estacionam mal, onde é que ele tem que cuidar mais, onde é que tem que cuidar menos, onde é que tem mais passageiros, isso é que ele sabe, né? Que conselho o senhor daria ao prefeito Guti nessa crise aí com os servidores? Ele não ouve conselhos. Mas qual? Oh, ele nunca conversou comigo sobre a prefeitura, né? E você sabe que quando eu era prefeito, eu conversava com o Tomeu, eu conversava com o De Carlos, eu até tentava conversar com o Jovino, mas o Jovino ele não... Arisco. Ele não aparecia muito. Agora, mas hoje eu tenho uma excelente relação com o Jovino. E até, sabe o que vai acontecer? É o seguinte, está tendo federação partidária, Sim. né? E o PV do Jovino, né, vai fazer federação com o PT, você imagina? É igual a Lula com o Alckmin, né? Então, mas... O senhor não vem a deputado, né? Não, porque é o seguinte, a Janete vai ser candidata a deputada estadual, né? Então, eu fiz um acordo com o Alencar na eleição de 2020, que nós não iríamos fazer uma disputa interna, né, prévia e tal. Eu seria o candidato a prefeito e não seria candidato a deputado federal, né? Mas ele queria que você estadual. Sim, mas veja o seguinte, eu já fui 10 anos estadual. É verdade. E tem uma outra coisa, viu? Tem muito homem e pouca mulher. Muito homem e pouca mulher nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Congresso, nos cargos executivos. Tanto que eu queria, todo mundo sabe, eu queria ter elegido a primeira prefeita de Guarulhos, a primeira mulher, que era a Eneide, que era a minha vice-prefeita. Mas os homens do PT não deixaram. É lamentável, viu? Mas, Pedro, e o que você está vendo aí da política nacional? Aliás, eu não posso perguntar, porque é você que é o perguntador aqui. Eu ia perguntar, estou vendo, saiu uma pesquisa hoje. Saiu hoje? Saiu, IPESP, Lula 44, Bolsonaro cresceu, foi de 26 para 30. É a saída do Moro repercutiu. Exato, o eleitorado do Moro migrou em maioria para o Bolsonaro. E o Ciro Gomes permanece na terceira via, lá com 9%. Né? Então, o quadro hoje é esse, né? E o Dória, Eu acho que não vai até o fim, não. Não vai até o fim, né? E, aliás, ele hesitou tremendamente. Ele disse que foi uma tática. Ele plantou. Mas, na verdade, ele sentiu que não dá. E o outro candidato do PSDB, lá, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né, ele não tem condições de emplacar. Quem aqui no estado de São Paulo conhece, a não ser quem... Eu não sei nada que ele fez. Pois é, eu também não. E olha que eu nasci no Rio Grande do Sul. Você é gaúcho. E eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul. E ele é meio estranho politicamente, né? Meio ligado à direita também. Pois é. Então é o seguinte, nós vamos ter uma eleição que já tá dito, já está feita a polarização. Por enquanto, né? Por enquanto é polarizado. Vamos aguardar. Mas não tem condições. Os dois estão com um nível de apoio consolidado que pode subir, né? Que pode oscilar, mas não tem como tirar da polarização. Lembra do Eduardo Campos? Sim.
tudo pode acontecer. Não, claro, porque tem 6 meses até lá. Né? Então Claro, é muito cedo ainda. Vamos ver como é que fica o quadro. Agora, eu queria saber o seguinte, eu estou estranhando e muito esse impasse entre o Haddad e o Márcio França. Mas você viu a última pesquisa que saiu agora, da Paraná Pesquisas para a revista Veja, saiu essa semana. O Haddad com 31%, Márcio França com 18%, e o candidato do Bolsonaro com Tarcísio. 13%, né? E o atual governador, que era o vice-governador, com 6%, eu acho. Né? Rodrigo Garcia. Então é o seguinte, o Márcio França... Eu disse o seguinte para uma pessoa que me perguntou isso outro dia. Né? Quais são as candidaturas que têm uma retaguarda forte que lhes dá sustentação importante? O Haddad tem a retaguarda forte, a sustentação importante do Lula. Do PT. Mas em termos de figura, Sim. a figura do Lula, que está muito além do PT, porque se você olha a preferência pelo PT e pelo Lula, ele tem mais. Então é o seguinte, quem é que está sustentando a candidatura do atual governador? Né? É a máquina do Estado de São Paulo. Fizeram uma reunião com... Mais de 400 prefeitos. Mais de 400 prefeitos. Né? Então... E quem é que sustenta o candidato do presidente da República? É a popularidade que ele tem dos bolsonaristas. E quem é que sustenta o Márcio França? O Alckmin. Não. O Alckmin vai estar na chapa com o Lula, não vai fazer Ele é governador. Mas ele não vai fazer a campanha. Eu acho que o Márcio França seria um bom senador. Também acho. Também acho. Vamos aguardar, né? Bom. Obrigado, prefeito Eloy Petar, obrigado pela presença. Eu que agradeço e estou à disposição e eu falei no início, você está numa elegância Muito incrível, obrigado. Que se eu soubesse teria vindo de gravata também. No nosso tempo de Câmara era assim, né? Eu ainda mantenho a tradição. Tá bom. Peraí, prefeito, me ajuda aqui, vai. Pega um papelzinho aí no ar aí, vai. Ó. Pronto, lê o nome aí. Tá bom. Vai ganhar o quê? A Colombo. Mas tem 2 aqui. Pega um só. Qual o nome? O Maurício Ribeiro, da Vila São Rafael. Deus. E o José Roberto do Bom Clima. Obrigado, prefeito Petar. Tá bom. Pessoal, até amanhã, se Deus quiser. Até lá.